condições. Bom, então é um assunto que eu considero particularmente um assunto bastante em voga nos dias de hoje. Analisar o que é o fascismo, o que foi o nazismo, e isso, inclusive, é o embrião da Segunda Guerra Mundial. Foi o maior conflito armado até hoje vivenciado por todos os países do mundo, pela humanidade. A Segunda Guerra Mundial, fato marcante do século XX, tem no seu berço, a sua barriga de aluguel, exatamente o nascimento dos fascismos, tá? Principalmente na Itália e na Alemanha, tá ok? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos conceituar, vamos trazer aqui alguns tópicos, algumas definições, vamos trazer aqui algumas análises esquemáticas, vamos trazer aqui fatos históricos explicativos para vocês, algumas fotografias, alguns gráficos bem interessantes para vocês entenderem esse tema. Minha expectativa é conversar com vocês aí algo em torno de meia hora, aproximadamente, ou um pouquinho mais do que isso, talvez, se for necessário. Então, me acompanha, que o assunto é bem interessante. Vamos lá. Eu começo trazendo um conceito, né? Eu começo trazendo exatamente uma definição. O que são os fascismos? Porque houve as variantes, por isso está no plural. Nós temos o fascismo, o genuíno, não é? O puro, lá da Itália, do Benito Mussolini, e nós vamos ter a sua variante na Alemanha, o nazismo do Hitler. A definição é essa: um tipo de governo caracterizado ou característico de alguns países no período que a gente chama de período entre guerras. Por que entre guerras? Porque é o período que ficou entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. Esse período de 20 anos, né, aproximadamente 21 anos, a gente chama de período entre guerras. Nós vamos ter nesse período o desenvolvimento do nazifascismo e vamos ter também um outro fato importante que nós vamos trazer numa outra aula, no outro momento, que é o que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a crise de 1929, me desculpe, corrigindo, 1929, que vai, digamos, afetar praticamente o mundo inteiro. Mas isso é um outro assunto que a gente vai ver posteriormente. Hoje a gente analisa o nazifascismo. Que mais informação que eu trago nessa lâmina? Onde aconteceu? Principalmente nessas 4 nações. A Itália foi o berço. Frutificou na Alemanha e frutificou com força. Não é? Respingou também em Portugal e também tivemos a representação fascista lá na Espanha. Aí você me pergunta, professor, e no Brasil nós tivemos fascismo? Eu não diria apenas que nós tivemos, eu diria que nós temos, tá? Mas isso é um outro assunto que eu não vou enveredar por esse caminho agora. Na época, nos anos 30, se desenvolveu aqui. O próprio Getúlio era um simpatizante do fascismo, tá? Ele chegou a flertar aí com a Alemanha nazista, apesar de ter entrado na guerra contra os alemães, mas isso eu explico no assunto sobre a Era Vargas, basta assistir às aulas que eu já disponibilizei para vocês. Enfim, se desenvolveu aqui no Brasil um partido fascistoide do mais clássico, que foi a Ação Integralista Brasileira, a AIB, Ação Integralista Brasileira, com toda a cartilha, todo o manual fascista que vocês vão conhecer aqui, eles tinham, nazifascista, eu diria, que teve a liderança do paulista Plínio Salgado, ok? Vamos lá, mas não chegou a tomar esse poder, o poder no Brasil, esse partido. Características básicas, aí é onde entra uma parte muito importante da nossa aula, que nós vamos entender as características do fascismo. Característica 1 que eu coloco: nacionalismo extremado, inclusive com traços de xenofobia. O que é isso? Tanto é o ódio aos estrangeiros, quanto é um sentimento exacerbado, quer dizer, exagerado, ufanista, ultranacionalista. Traduzindo, é como se ele dissesse assim: nós, brasileiros, nós, italianos, no caso, o fascismo surge na Itália, somos um povo nascido para governar o mundo,
nascido superior, não é? Melhor do que os outros, e os outros só trazem problemas, os outros são inferiores. É esse tipo de pensamento para você entender, ficar numa explicação que possa ser compreensível para você. Segunda característica que eu trago, e também a terceira, o totalitarismo. Olha só, o totalitarismo é uma característica peculiar do fascismo, porque só o partido deles, o partido fascista, o nazista, só o partido deles estava certo. Os outros, mesmo sendo de um espectro equivalente, os outros não prestavam. Os outros estavam todos errados. Pregavam um governo forte, intervencionista, controlador, um líder que fosse tido como durão, que fosse tido como herói, né? Características típicas do totalitarismo que integra o rol das facetas, das muitas facetas compostas ou que compõem o fascismo. Depois eu trago o militarismo. Então, a cúpula desses partidos, do Partido Fascista Italiano, do Partido Nazista alemão, eles usavam muito fardamento militar, marchavam, tinham uma disciplina tida como muito assemelhada com a disciplina que se tem no Exército, por exemplo, saudações, que quando eles se encontravam, Heil Hitler, né? No Brasil, o integralismo, na verdade era com a mão direita, eu fiz com a esquerda porque eu sou canhoto. Os integralistas aqui no Brasil, eles diziam Anauê, quer dizer, um grito de guerra, um grito em tupi, que significava você é meu irmão. E também tinham símbolos, usavam também e abusavam da simbologia, e você sabe que do nazismo, nesse caso, o símbolo era a suástica. E temos mais duas características importantes aqui. O anticomunismo, eram radicalmente contra as doutrinas sociais elaboradas por Marx, o anarquismo, que não foi por Marx, mas que tinha uma certa semelhança, né? O socialismo, o comunismo. Eram radicalmente contra. Porque eram de direita, não é? Apesar de ter gente que fala, por exemplo, a pachorra de dizer que o nazismo era de esquerda. É uma frase, é uma afirmação leviana, e mais do que isso, burra, mais do que isso, inconcebível à luz da história. De esquerda, o nazismo não tinha absolutamente nada, era de direita, mas não apenas de direita, era de extrema direita. Certo? Tanto é verdade que uma das características principais era o anticomunismo. O que é que eu coloco ali na próxima característica? Antiliberalismo. Também não era de direita liberal. Por isso era de extrema direita. Certo? Porque a direita liberal pregava a não intervenção do Estado na economia. A meritocracia, as liberdades individuais. Já a extrema-direita, fascistoide, né, e nazi, pregava a intervenção do Estado, o controle do Estado, o líder, o Führer, né, italiano, o Führer, aliás, alemão, o Duce, italiano, essa onipresença tanto do líder carismático, supostamente carismático, quanto do próprio Estado, limitando a ação do indivíduo, onde o Estado se colocava acima do indivíduo. Ok? E com presença maciça em todos os segmentos do indivíduo. Era o Estado quem decidia em última instância, e não o indivíduo. Por isso não era de direita, era de extrema direita. Ok? Deixa eu ver se tem mais aqui. Mais duas para fechar a tampa. Unipartidarismo. Só admitia, como eu disse, o partido deles. E o culto ao líder, como eu já também antecipei aqui, colocando essa liderança política, que na Itália era o Mussolini, que na Alemanha era o Hitler, colocando esse elemento, esse líder, no pedestal de grandeza superior a qualquer outra figura na nação, quiçá no mundo. Ok? E havia toda uma propaganda institucional para que as pessoas comprassem essa ideia, obviamente. Getúlio, no auge do Estado Novo, flertando com o nazismo, com o nazifascismo, ele inclusive entregava livros gratuitos nas escolas públicas
com a figura dele, com a fotografia dele, Getúlio, na capa, na contracapa, a fim de se mostrar uma pessoa, um líder capaz de conduzir a nação a rumos prósperos. Isso é uma característica muito presente no nazifascismo, só para vocês ficarem numa representação aqui de exemplo que possa ser compreendida de forma bem simples e bem eficaz. O que é que nós trazemos mais aqui sobre o nazifascismo? Olha só. Vamos a uma análise rápida de todos esses tópicos, muito embora eu já tenha explicado de um por um. Totalitarismo, ó, regime político em que o Estado é mais importante que o indivíduo, como eu já falei aqui. Eu vou ser rápido, porque de cada um desses tópicos eu já fiz aqui uma explanação. Então aí eu posso seguir adiante com mais rapidez. Propaganda governamental, a educação dirigida, no caso do fascismo. Esse F é de fascismo. E o N, que eu coloquei entre parênteses, é de nazismo. Racismo e expansionismo territorial. Então, além de tudo, o nazismo em específico ainda tinha essa peculiaridade perversa. Ou seja, o racismo. Indicando o quê? Que os alemães se consideravam superiores, integrantes da raça ariana, considerada superior, e os demais povos, então, seriam inferiores, portanto, submissos e, portanto, passíveis de serem dominados, de acordo até com a lei natural, a lei da natureza, onde o mais forte domina o mais fraco. Olha o pensamento. Causas gerais, ó, crise no pós-Primeira Guerra Mundial, a crise de 29 só piorou as coisas, e o crescimento dos partidos socialistas que causavam medo na burguesia. A burguesia tinha medo de acontecer na Europa o que aconteceu na Rússia, a Revolução Russa, a tomada do poder pelos trabalhadores. Isso apavorava a burguesia que se aliou à extrema-direita e que foi a barriga de aluguel para o surgimento do nazifascismo. O nazifascismo tinha apoio das grandes empresas. Quer ver uma empresa, ou algumas empresas importantes, que você conhece, eu tenho certeza, e que apoiavam o nazismo de Hitler? A Volkswagen. A Volkswagen, todo mundo sabe, que é a montadora de automóveis, né? Muito famosa, no mundo inteiro, no Brasil, etc. A Bayer fabricante de medicamentos, entre eles a aspirina, medicamento conhecido para dor de cabeça, dentre outras empresas, né? Depois posso trazer uma lista aqui, que apoiaram o nazismo, apoiaram o fascismo na Itália. Por que esses grandes empresários estavam se aliando ao nazismo? Porque eles combatiam o socialismo, combatiam o comunismo, combatiam as esquerdas. Tinham medo os burgueses de acontecer na Europa, ou no restante da Europa, na Europa Central, o que ocorreu na Rússia. E aí se agarram a quem combatia veementemente essas doutrinas sociais. E naquele momento histórico de crise econômica, quem se mostrou capaz de destruir o socialismo, o comunismo, a Rússia, as doutrinas sociais, foi o nazifascismo. E a burguesia apoiou em peso. Não é à toa, não foi por acaso. Aí colocamos aqui principais ditadores fascistas. Em primeiro plano, esse. Ele sempre tira uma foto assim, pessoal, de queixo erguido. Cabeça assim, impondo uma certa masculinidade, né? Uma certa superioridade. Era o pilantra do Benito Mussolini. O de bigodinho aqui, em seguida, é o Francisco Franco, na Espanha. Em seguida, nós temos o Salazar, lá em Portugal. E, por fim, um grande orador, mas canalha ao último extremo, Adolf Hitler, na Alemanha. Esses foram os principais expoentes do fascismo ou do nazifascismo na Europa. Vamos lá, vamos começar pelo pioneiro, né? Vamos começar, como diz o Matuto, começar pelo primeiro, o fascismo italiano. Vamos ver quem foi Mussolini, como ele tomou o poder em 1922. Vamos lá? Olha só. A Itália, na pós-Primeira Guerra Mundial, era uma monarquia parlamentar, mas com vários problemas, entre eles desemprego e inflação. E era grande, não era pequeno o desemprego. Para vocês terem uma ideia, o desemprego no Brasil hoje está gigantesco. Nunca houve nos últimos 15 anos, talvez 20 anos, nunca houve um desemprego tão grande como agora. É cerca de
deve ter algo em torno de 20 milhões de desempregados, algo assim, que corresponde mais ou menos a uns 14% a 15% da PEA, da população economicamente ativa. Na Itália, nessa época, era índices superiores a 25% da população economicamente ativa. Índices proporcionalmente maiores do que o desemprego que a gente tem hoje no Brasil. Só para você sentir o drama. Era inflação muito alta, a carestia, o preço das coisas, né? Desvalorização da moeda local, desvalorização do poder de compra do salário do trabalhador, uma série de problemas. E os fascistas vinham com a proposta sedutora de recolocar a Itália na grandeza, como era na época de Roma, do Império Romano e tudo. E quando você está carente, quando você está com necessidades, quando você está desempregado, quando está passando fome, você acredita em tudo, você se agarra em tudo. Você se apega a tudo, você quer se abraçar ali com um fio de esperança que seja. Né? E, infelizmente, naquele momento na Itália, quem se mostrou aí capaz de recolocar no mapa aí de grandeza a Itália foi o fascismo. E não deu outra. E detalhe, conseguiram colocar a Itália novamente no rol aí das potências mundiais. Ok? Isso é bom que se diga. Mas à custa, ou às custas, da morte de muitas pessoas, da perseguição de inimigos, de golpe de Estado, né? Do fim da monarquia parlamentar, que era um tanto quanto democrática, do apoio ao nazismo, do surgimento da Segunda Guerra Mundial. É bronco. Outro item que nós colocamos: crescimento dos grupos socialistas nas eleições. Como eu disse, isso apavorava a burguesia, que vai passar a apoiar de forma sistemática o fascismo como alternativa para impedir o avanço do socialismo, que não interessava aos burgueses. Por que o socialismo não interessava aos burgueses? Porque ia ser como na Rússia. A burguesia ia perder seus bens, as terras seriam coletivizadas, os meios de produção de riqueza seriam também controlados por associação de trabalhadores. Isso não era do interesse da burguesia local. Logo, fizeram de tudo para apoiar o único partido que se mostrava ali viável, capaz de derrotar os socialistas, que era o fascista. Olha só que coisa interessante. Fenômeno igual vai estar acontecendo nos anos 30, lá na Alemanha, né? Uma década depois. Surgimento dos Fátio de Combate em 1919, ó, fardados de preto, tendo o apelido de camisas negras, eram apoiados e financiados por grupos burgueses. Causavam o terror nas cidades italianas, perseguindo os chamados comunistas. Eram pessoas que apoiavam a violência. Sabe um negocinho chamado intolerância? Sabe aquele cara homofóbico que quer bater nos gays? E ele não só quer bater, ele quer matar. E ele não só quer matar um gay, ele quer eliminar todos. Porque ele odeia, porque ele acha que é perversão, porque ele acha que isso não pode existir. Então, isso é o fascismo. Isso mais num plano político, né? Sem se deter mais no campo da sexualidade, indo para um campo mais amplo, da política, da economia. O fascismo tinha esse mesmo pensamento. O nazismo da mesma maneira. Isso a gente vê no mundo de hoje, infelizmente. Um dramaturgo chamado Bertolt Brecht, ele cunhou uma frase que para mim é uma das frases mais verdadeiras de todas que eu já ouvi. Ele disse assim: a cadela do fascismo está sempre no cio. A cadela do fascismo está sempre no cio. O que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: cuidado, porque o fascismo não morre. Você derrota ele, pensa que ele acabou, mas lá na frente aparece de novo. Um foco, um embrião, um pequeno grupo ali com características assim, se não combater, cresce, frutifica, procria, cadela procria, não é? E aí se tornou, no caso da Alemanha e da Itália, nos anos 20 e 30, algo praticamente incontrolável.
foi preciso se juntar Rússia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil e tantas outras nações para derrotar o fascismo. O nazifascismo, melhor dizendo. Através de uma guerra que foi a maior que a humanidade já viu até hoje. A Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, continuar. Fatores aqui importantes. Isso aqui eu já trabalhei todinho, né? Vocês entenderam como é que o nazismo vai nascendo. Agora vamos ver como Mussolini ele vai tomar o poder e chegar à presidência da Itália. Olha só. Poucas compensações territoriais depois que a Itália estava do lado vencedor da Primeira Guerra Mundial, acabou a Primeira Guerra Mundial e a Itália recebeu praticamente nada de terras. Isso aumentou a crise. E quando você tem um cenário de crise, você tem o pior cenário possível e o mais apropriado possível para o surgimento de fenômenos políticos catastróficos. A história mostra isso. Veja bem, em 1989, vocês nem eram nascidos, teve eleições presidenciais, as primeiras depois da redemocratização, depois da ditadura militar. Concorreram Lula, concorreu Collor, concorreu Maluf, concorreu... Até Silvio Santos tentou ser candidato nessa eleição, vocês não sabem disso, mas até Silvio Santos tentou ser. Sei que tinha uns 20 candidatos. O que é que acontece? Nós sabemos quem venceu foi Collor e sabemos como foi o governo Collor. Terrível, horrível. Nós tínhamos um cenário de caos naquela época. Inflação altíssima, desemprego altíssimo, as instituições corroídas, o país em frangalhos, governo Sarney, horroroso. Então, esse cenário de caos, ele é o terreno fértil para o surgimento de péssimos políticos, mentirosos, falastrões, enganadores, populistas, da pior espécie, políticos baratos, se aproveitam dessas situações caóticas para ascender. Foi o que aconteceu com o Collor em 1989. Deu no que deu em outras ocasiões da história do Brasil, que eu não vou aqui me alongar. Na Itália foi a mesma coisa depois que a Primeira Guerra Mundial acabou. Olha só, a Itália teve gastos militares de 15 bilhões de dólares, estava quebrada. 500 mil mortos, 700 mil feridos, inflação, desemprego, aumento do custo de vida, queda da produção industrial, contínuas greves, cenário de caos. Aí vem os nazistas prometendo grandeza. É aquela coisa que eu disse, né? Você está carente, necessitado, você está em aflição, na pobreza, sua família passando fome, você está desempregado, como eu disse, uma série de problemas que você não vê, luz no fim do túnel, de repente, aquelas promessas, aquele político, aquele vislumbre de uma saída, e a população se agarra àquilo. Deu no que deu. Porque as promessas dos caras era de passar por cima dos inimigos, detoná-los, destruí-los a qualquer custo. Era fascistoide, era intolerante, era ditatorial, era totalitário e era burguês. Não era popular. Olha só. Em 1922 aconteceu a Marcha sobre Roma. O rei Victor Emanuel foi deposto num golpe de Estado. Ele não tinha o apoio do exército, ele não tinha o apoio da imprensa, ele não tinha o apoio da burguesia, que achava ele fraco. Ele, o rei Victor Emanuel, achava ele fraco e, portanto, seria uma vítima fácil das esquerdas do comunismo. A burguesia vai apoiar Mussolini, né? E o Duce, que significa líder, né, em italiano, cercado de apoios, de gente poderosa, se sente, então, preparado e com condições necessárias de dar um golpe de Estado. E de monarquia, a Itália passou para uma república ditatorial, que de democracia não tinha absolutamente nada. Tá aqui, ó. Em 1929, o Mussolini ele ganhou um apoio importantíssimo, o apoio da Igreja Católica Apostólica Romana. Inclusive o Papa, nessa época, era o Papa Pio XI. Depois teve o Papa Pio XII, que é chamado, inclusive, de o Papa nazista. Por que ele é chamado de o Papa nazista? Porque ele foi conivente, foi omisso
com os crimes do nazismo, com as perseguições aos judeus, aos homossexuais, aos ciganos, as mortes, câmaras de gás, campos de concentração, extermínio de minorias. Tudo isso ele tinha condições de protestar, se não de impedir, mas de abrigar essa gente, dar fuga, contribuir de alguma forma, combater, e nada fez. Ao contrário, a igreja se beneficia do governo do Mussolini em 1929, com a assinatura do Tratado de Latrão, como está escrito aí na lâmina, você pode ver. E o Tratado de Latrão criou nada mais, nada menos que o Vaticano. E o Vaticano deu autonomia à igreja, coisa que ela queria desde a formação da Itália em 1870 como nação, a unificação italiana. A Itália perdeu suas terras, melhor dizendo, a igreja católica perdeu suas terras com a unificação italiana, ficou reclusa em Roma e o que fez Mussolini? Criou um estado, um país, só para a igreja, o Vaticano, dentro de Roma, dando-lhe autonomia, não é? E esse território com total controle da igreja, e assim até hoje. Isso com a assinatura desse tratado em 1929. Então a igreja ia se posicionar contra Mussolini? Jamais. Foi uma aliança. Tá? A igreja, de certa forma, paga um certo preço, né? Sempre que as pessoas tomam conhecimento disso, diz, mas rapaz, a igreja fez isso, compactuou com esses caras, com esses pilantras. Gente, não é caso único na história. A gente pode ver atualmente também, infelizmente, líderes religiosos que se aliam a facínoras, que se aliam a governos com características fascistoides. Estão nem aí, porque certamente obtém alguma benesse. E ao obter algum tipo de benesse, seja ela qual for, alguns líderes religiosos, ou que se dizem líderes religiosos, estão nem aí. Perseguição de opositores, especialmente comunistas. Já adiantei essa parte. Não é? Fechamento de partidos, todos que não fosse partido fascista seriam todos fechados. E o último ponto que eu coloco é controle do ensino e comunicações. ênfase no patriotismo e treinamento físico, criação de obras públicas e incentivo cultural. O fascismo vai querer controlar tudo, a vida do cidadão, desde o momento em que ele acorda até o momento que ele vai para a cama à noite para dormir, passando pela escola, pela cultura, cinema, já tinha um acordo com a igreja, não é? Tudo controlado pelo Estado, tudo com a influência do Estado. E a educação é um caso em específico, e nós falamos aqui, para doutrinar as crianças, para criar cidadãos que daqui a 20, 30 anos, quando eles fossem adultos, eles tivessem todo um pensamento voltado para o engrandecimento, supostamente da pátria, mas na verdade era do partido fascista. A Alemanha vai fazer a mesma coisa lá nos anos 30, a partir dos anos 30, com Hitler. E essa questão dos meios de comunicação também, completamente voltados a elogiar o governo, a enaltecer o governo, a noticiar somente as coisas boas. E a gente sabe que isso permanece até hoje. Grupos dos grandes monopólios de mídia, aqui no Brasil, por exemplo, alguns são mancomunados totalmente com grupos políticos que estão no poder. É aquela coisa, né? Mudam-se os atores, mas muitas vezes o cenário permanece o mesmo. Slogans fascistas, eu vou colocar aqui algumas frases típicas, né, ditas por Mussolini, que expressam um pouquinho do pensamento fascista. Olha só. Primeira frase que eu coloco aqui: uma mentira repetida 100 vezes se torna uma verdade. Então, o fascista, o nazi-fascista, ele mente. O que a gente chama hoje de fake news? Você coloca uma fake news assim: tal partido não presta, tal partido quebrou o Brasil, tal partido é ladrão, tal político é assim, essa. Aí você cola aquele rótulo insistentemente, por tantas repetições, por tantos compartilhamentos, por tantas notícias na mídia, muitas vezes plantadas, muitas vezes repetidas à exaustão, de forma a gerar um pensamento homogêneo acerca da verdade daquilo junto à população. Isso não é de agora. Isso não é de hoje. Isso não é coisa recente.
Isso é obra dos fascistas na década de 20 e dos nazistas na década de 30, respectivamente na Itália e na Alemanha. Verdade? É tudo aquilo que o mais forte consegue impor. Dá para perceber? O que é a verdade? A verdade é o que eu digo. E eu sou mais forte. Dizia o alemão nazista, dizia o italiano fascista. Se eu sou mais forte, o que eu digo é o que vale. Quem tem aço tem pão. Isso é um apregoamento acerca da industrialização e acerca da militarização, como única forma de se obter o poder e a riqueza para o povo. Não necessariamente para todos as camadas populares e tudo, não. Muitas vezes só para uma elite, não é? Como a gente sabe. Nada jamais foi ganho na história sem derramamento de sangue. Pregando o quê? A violência, a guerra, como única forma de se obter as coisas. Pacificamente, de jeito nenhum. Somente com uma revolta, uma greve pacífica, com uma manifestação pacífica? Não. Tem que ir para a violência, tem que bater, tem que ferir, se possível, exterminar. Tá entendendo? Discurso de ódio? É melhor um dia de leão do que 100 anos de carneiro. Leão representando o quê? Bravura, fúria. Carneiro representando o quê? Mansidão. Jesus Cristo dizia: eu sou o bom pastor, vós sois as minhas ovelhas. Para o fascista, o nazifascista, você não podia ser ovelha. E nem pastor. Você tinha que ser o quê? O leão, o lobo, né? Um minuto no campo de batalha vale por uma vida inteira de paz. Na mesma linha da frase anterior. Eu acho que você está entendendo um pouquinho do pensamento fascista. E está compreendendo um pouco também do momento complicado que nós vivemos atualmente. Penso eu que você está raciocinando e vendo as coisas de uma forma mais clara. O nazismo alemão. Aí agora a gente chega, sai da Itália, né? E a gente aporta agora a nossa máquina do tempo exatamente na Alemanha. Muito embora isso vá levar um tempo grande para a discussão, para a exposição, para debate, para o encadeamento das ideias, não é? E penso que é mais prudente a gente deixar esse debate para um outro momento, tá certo? Um momento em que nós vamos fazer a segunda parte da nossa aula.